A maquiagem de hoje eu fiz toda, quer dizer, a maioria da parte dos olhos. Eu fiz com essa paleta da Ruby Rose, que ela é lançamento, recebi recentemente deles. Essa paleta tem muitas sombras, tem corretivos, tem produto pra sobrancelha, blush, iluminador, tem tudo. Então eu tentei usar ao máximo ela. E espero muito que vocês gostem da maquiagem e assistam aí. Vou começar com um corretivo pra ajudar na fixação dessa sombra. Então vou começar pelos olhos, não é uma coisa que eu nunca começo, é muito raro. E aí eu vou usar essa sombra mais clara, que é uma laranjinha, depois vou usar esse marrom lá de cima. E por último vou usar, depois vou usar esse marrom que é quase um preto e depois essa cintilante. Eu começo fazendo esfumado com esse pincel da Macrylan, que é maravilhoso, gente, eu amo esse pincel. Uma coisa importante pra falar, que eu sempre tento falar nos vídeos de automaquiagem, é que as maquiagens que eu tento trazer pra esse tipo de vídeo são maquiagens mais simples, maquiagens que todo mundo consiga reproduzir. As maquiagens mais elaboradas eu deixo pro maquiando cliente, tá bom? E aí eu vou fazendo todo esse esfumado, do canto externo até o canto interno. Daí eu já venho com a segunda sombra. Eu troquei de pincel, tô usando um pincel menor, porque eu vou usar uma sombra mais escura. E aí eu faço todo esse esfumado, só que ao invés de ir até lá dentro, eu vou até a metade com essa sombra marrom. Deixo ela só aí na metade mesmo e vou esfumando. Venho com o pincel, volto com outro e vou sempre tirando as marcações. E depois eu venho com a sombra mais escura. Essa sombra eu tive um pouco mais de dificuldade, porque eu sentia que ela esfarelava, sabe? Ela parecia que não grudava na pele, mas depois de esfumar e tudo, ela ficou certinho. E aí eu vou só fazendo a parte da pálpebra móvel. Então eu tô voltando com aquele primeiro marrom que a gente usou e tô colocando um pouquinho aí na pálpebra móvel para criar justamente essa transição de cores, não ficar uma coisa muito marcadona, sabe? E depois disso, eu venho com um pincel para aplicação. Pode ser água normal, eu borrifo. Para quê? Para potencializar esse brilho, para essa sombra ela ficar bem mais pigmentada. E aí eu vou aplicando só na pálpebra móvel, tá? Começo do canto interno, do canto de dentro. E aí vou trazendo mais ou menos até a metade. E depois disso, eu venho com a sombra marrom. Essa também é um pouquinho cintilante e coloco no meio, na junção aí, digamos, da sombra mais clara para aquela sombra marrom mais escura. Vou sempre dando batidinhas, porque é uma sombra cintilante, é meio chatinha mesmo dela pigmentar, dela aplicar. Então eu vou dando batidinhas até juntar uma sombra com a outra. Vou usar esse primer aí para sobrancelha. Eu coloco tudo no pincel, gente, porque eu acho que desliza mais fácil. Então, como ainda vou fazer a pele, eu faço só a parte de baixo da sobrancelha, linha de baixo. Então, eu vou só preenchendo com sombra normal. Depois eu vou dar ainda o acabamento todo nessa maquiagem, não se preocupem. E aí eu vou fazer o delineado, vou usar esse da Zanf. Esse delineador, ele é muito bom, só que ele não é 100% opaco. Então, pra quem quer uma sombra 100%... Uma sombra não, desculpa. Pra quem quer um delineador 100% opaco, não é esse, tá? Mas ele tem uma durabilidade muito boa. E ele é bem pretinho também, eu gosto. E aí eu vou fazer um gato. Resolvi fazer o gato depois de alguns tempos sem fazer. E, gente, eu errei. Acho que fazia tanto tempo que eu não fazia o delineado gatinho que meio que caguei o negócio. Só que não tem problema, depois é só corrigir com cotonete. Eu venho com cotonete, ó, e vou passando, vou puxando lá pra cima e vou ajeitando essa perninha aí. Essa é uma vantagem de fazer os olhos antes da pele. Se você borrar, você consegue ajeitar tudo. Vou usar a máscara da Bruna. E ela tem as cerdas pequenininhas, então pra quem tem problema em se borrar toda com máscara, essa daí é a melhor que tem. Porque ela tem o aplicador pequeno, então não borra. Vou limpar toda essa pele com a água micelar da Ruby Rose pra tirar todos os resquícios de maquiagem que ficou na pele. E aí vou usar o Magia de Unicórnio. Gente, esse produto, ele é um sérum antioxidante. Ele é altamente rico em extratos naturais, então eu gosto muito desse produto. Uso ele também como primer. Uso também para atendimento, eu adoro. E vou usar a bruma da Afins, que ela também tem aloe vera, aminoácidos. Eu coloquei diretamente no pincel, porque às vezes eu sinto que aplica mais, sabe, na pele, não sei. Então, às vezes eu uso esses produtos, essas brumas dessa forma. A base que eu vou usar é da L'Oréal, é aquela base que eu já fiz resenha pra vocês, vou deixar aqui em cima. E, gente, eu adoro essa base. Ela tem uma cobertura incrível, pigmenta muito fácil, ela fica muito bonita
Ela fica muito bonita na pele depois de algumas horas, sabe? Não fica aquela base feia que vai marcando todas as linhas, não. Eu acho ela muito boa. Tô usando para atendimento também. Vou comprar mais cores. No momento eu só tenho ela. Tem um fundinho mais amarelo, que eu gosto também, mas não é aquela coisa muito banana. E aí eu vou dando batidinhas com esponja. Não aplico com pincel, já apliquei direto com a esponja mesmo, para ser mais fácil. E vou usar o corretivo da paleta. Vou aplicar com o pincel. O corretivo ele é bem cremoso, não senti dificuldade na consistência dele. Ele fica bem cremoso mesmo, então fica fácil. Eu pensei que essa cor ia ficar escura, mas não ficou, ficou bem certinha. Então eu faço toda aquela área central do rosto para iluminação e vou com a esponjinha dando batidinhas. Também não senti dificuldade em esfumar, pelo contrário, esfumou super rápido. Agora sim, não é um corretivo de alta cobertura, sabe? Aí parece que tá, porque a base que eu usei, ela já cobre bastante, mas ele é um corretivo de leve a média cobertura. E depois eu fazer os contornos. Eu comecei usando esse marrom com esse outro aí mais escuro. Só que eu vi que ficou um pouco acinzentado. Como eu falei pra vocês, eu não sei se eu já falei isso, mas é a primeira vez que eu tô usando essa paleta, então eu ainda tô me adaptando a ela, tá? E aí eu vou aplicando. Esse pincel também é da Ruby Rose, ele é muito bom pra fazer o esfumado, dos contornos e tudo mais. Eu gosto muito dele. E aí vou só esfumando as laterais, tudo mais. Venho dando acabamento. Eu acho que aquela primeira cor, a mais clara, mais avermelhada, ficaria melhor do que essa que ficou um pouco cinza pra mim. E aí eu vou com o pó. Meu povo, quando eu fui com pó, eu não entendi. Eu não entendi, porque pra mim o pó era de uma cor, quando eu apliquei na minha cara, o pó foi de outra. Ficou um negócio amarelo, ficou um negócio marcado, mas eu continuei porque eu sou atrevida. E aí vou aplicando o pó com a esponja por todas as áreas onde eu apliquei os corretivos, que é a área que tá mais molhada do rosto. E aí eu tentei ajeitar esse negócio, tirei com o pincel, mas dá pra ver que ficou uma marcação amarela aí. Minha gente, né, eu mesmo me aguentei, porque desmantelo só pra se for grande. E aí eu vim com outro pó, um pó mais claro, pra tentar consertar, né? Porque eu não ia jogar fora todo esse esforço dessa maquiagem. E depois eu vim só realçando os contornos com esse daí, da paleta também. Então eu vou só aplicando novamente nos lugares onde a gente já aplicou com o produto em creme, que ajuda mais a realçar mesmo. Gente, se eu ficar um pouco amarela, me perdoe, tá? E aí eu vou com esse blush rosado, foi um erro de cálculo, meu povo, acontece nas melhores famílias. E aí eu venho com esse blush que eu gostei muito, ele tem um tom de rosinha bem bonitinho. E o iluminador vai ser esse. O iluminador eu adorei. Achei ele bem pigmentado, bem bonito. É um dourado bem bacana, dá tanto pra pele que é mais branquinha, que é mais morena, fica muito bonito. Vou aplicando no nariz, no queixo. E aí eu vou só ajeitando a sobrancelha, porque aquela hora que a gente aplicou, a gente fez só a linha de baixo. E agora eu quero fazer a linha de cima. Então eu venho com a mesma sombra e vou só reaplicando mesmo o produto, até para tirar o borrão de base que ficou alguma coisa. Lápis bege na linha d'água e só para dar uma cor eu vou usar esse azul com um pincel de precisão e vou aplicando rente aos cílios inferiores. Se você quiser, você pode também aplicar, ao invés de lápis bege, você pode aplicar um lápis preto para deixar mais escuro. Você pode deixar sem nada essa região aí de baixo. Então, é isso. E aí eu vou escolher um batom mais escuro e tô só me passando pra mostrar pra vocês a make. E a maquiagem de hoje foi essa, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de comentar, falar pra mim o que foi que você achou. E é isso, beijos, tchau!